Olá, turma! Como vão vocês? Eu vou muito bem, obrigado. Esse vídeo faz parte do trabalho de Sociologia, no qual nós saímos para a UOL para entrevistar pessoas com mais de 55 anos que terminaram a faculdade, pessoas que estão ainda cursando a faculdade, pessoas com mais de 55 anos que largaram os estudos e alguns amigos nossos. E nessa entrevista tem perguntas como era a sua escola, como era o ambiente, o que você aprendeu, como eram os professores. E através dessas respostas nós podemos compreender um pouco mais o processo de evolução das escolas e entender como que eram as escolas de antigamente, como era a educação e se era acessível, entre outras coisas. Solta a vinheta. Como que era a escola em que você estudava? E onde era? Olha, logo quando eu comecei no interior de São Paulo, a escola era muito rígida. Os professores de antigamente, a gente obedecia, a gente até... a professora tratava a gente como se fosse uma mãe, sabe? A gente respeitava muito. Então, quando a gente fazia qualquer coisa de errado, tinha castigo, tudo, sabe? Mas eu acho que era uma boa, assim. Eu gostava dessa maneira aí, porque hoje eu vejo até dizer que o aluno bate o professor. Então, aí, sabe, antigamente a gente respeitava muito o professor. A professora era como se fosse uma mãe da gente, né? Tanto é que, sabe, se não andasse na linha, castigo na certa, né? Ajoelhava no milho, tomava puxão de orelha, era assim. Mas era um método de hoje, se a professora fizer isso, já vai assinar um PO. Como que era a escola na época que você estudava? Quando eu comecei a estudar, parece mentira ou você pode nem acreditar, mas ela era luz de vela, não de energia, que você tem muita coisa de vontade. Quase que eu não enxergava bem a louça que eu estava escrevendo para você aprender. E mesmo assim, a gente conseguiu até o segundo ano. O senhor estudou no natural? Sim. Era em que estado, que cidade? Em Baúba, Sergipe. Sergipe? Município de Aracaju, né? O senhor aprendeu bastante no tempo que estudou? Olha, não muito, porque na verdade a gente trabalhava em roça, né? E a gente já ia assim, estressado para a escola, mas o suficiente para você ler, escrever e te fazer bem. É alfabetizado, né? Isso. Como que era a escola na época que você estudava? Bem, a escola na época que eu estudava, era uma escola, eu creio que comparada de hoje, era uma escola mais difícil, onde que os alunos prestavam um pouco mais de atenção, respeitavam mais os professores, realmente havia uma entrega maior dos alunos de entregar seus trabalhos, fazer suas lições, de realmente fazer aquilo que o professor pedia, e querendo ou não a gente tinha também alguns... E aí, beleza, mano? Não é só eles não, mas é você também. Mas nós tínhamos uns professores que nós amávamos e gostávamos. Não sei se hoje a escola é assim, mas creio que a nossa escola de antigamente era assim. Apesar dos lados ruins, tinha esses lados bons que a gente realmente fazia muito mais do que os jovens de hoje. Como era a escola antigamente na época que você estudava? Os professores tinham mais poder, sei lá, força, autoridade. Você ia para a escola, então os pais tinham certeza que você ia aprender. As escolas antigamente, as aulas, comunidades, como que era a estrutura dela? Eu acredito que, pelo que eu sei dos dias de hoje, a estrutura não era muito diferente. Apenas se tinha uma exigência mais, uma cobrança, e o interesse dos alunos também era um pouco maior. Quais eram as matérias que eram ensinadas na época? As matérias era matemática, história, né, português, e mais francês. Eu até gostava dessa aula de francês.
Quais eram as matérias que eram ensinadas ali de português? Tinha matemática? Matemática, português, a mesma coisa aqui. O que ensinava lá, ensina aqui. Não tem como mudar, né? É agradável? Você gostava de estudar? Gostava de estudar, apesar de ter reprovado um ano. Acredita isso, beleza? Brincadeira, se não quiser não precisa. Mas foi porque na época eu realmente não queria estudar. Quando tinha 6, 7 anos eu era rebelde, não sabia o que era estudar. Então depois que eu aprendi que eu devia realmente estudar, aprender, eu quis estudar, gostei. Realmente vejo que se eu tivesse estudado muito mais, eu teria muito mais hoje. Você gostava de estudar? Gostava, sempre gostei. E o ambiente era agradável? Em algumas sim, em outras não. Eu cheguei a estudar em escolas que o ambiente era meio hostil, tinha meio que dificuldade, pois nem toda a turma tinha o mesmo interesse. Variava de uma escola para outra. Deixa eu ver. Se o senhor pudesse, o senhor voltaria para a escola? Com certeza voltaria. Hoje eu vejo a falta que a escola me faz. O ambiente que o senhor estava era agradável? Sim, lugar muito bom, de fruta, de comércio assim, que você se sentia bem, um lugar bom para você morar. Calmo, sossegado, não tinha violência, não tinha nada. Você podia dormir de porta aberta, ninguém te atacava por nada, né? Ninguém olha a vida de ninguém, cada um cuida do seu lado. E existiam problemas na escola antigamente? Como toda escola, existem seus problemas. Tinha aqueles alunos que realmente eram mais rebeldes, que usavam drogas ou que participavam de grupos de pichações e tal. Mas cada um era na sua, cada um tinha a sua turma, o seu grupo. E somente casos mais extremos, ou que a pessoa não gostava mesmo do outro, que acontecia uma briga. E creio que hoje também é assim, porque você não gosta de alguém, você acaba brigando com ela. Lá você não tinha essa bagunça toda que existe hoje. Né? E o ambiente em que você estava era agradável? Você gostava de estudar? Tinha, na hora da verdade, o recreio. Aí todo mundo ficava brincando. Então era legal. Você fosse dificuldade, alguma disciplina que tenha deixado a desejar? Que a escola tenha deixado de ensinar? Da escola, acredito que tinha dificuldade, como eu vi depois na faculdade relacionada à química, vi que química na escola não valia nada, faltava muita coisa do que eu precisei lá, por ser uma área mais específica. Né? E língua estrangeira também era péssima na escola. Como que os professores ensinavam? O que eles ensinavam? Na minha época, o professor ele não tinha, era português, matemática, só era um só. Não era igual hoje que tem, cada um tem sua função de trabalhar, de ensinar. Então você entrava cedo, saía 1 hora da tarde, 2 horas, mas era um professor só que ensinava todas as matérias. Existiam problemas nessa escola? Uma estrutura, falta de alguma coisa? Na época não. Tudo que precisava para ensinar tinha lá na escola? Tinha. Tudo em São Paulo mesmo? Paraná. Como eram os professores da época? Bom, eu acredito que seja um pessoal rígido, porque você tinha que aprender o que eles ensinavam. Porque antigamente eles usavam palmatória, né? Castigo. Se você passasse uma lição para você lá, fazer lá na louça, se você não fizesse, você ficava de castigo. Se você for, até te batia com as mãos de palmatória. Entendeu? Hoje em dia, os alunos quem deita e rola em cima dos professores, coitado. Os alunos hoje em dia dominam os professores, mas antigamente os professores dominavam os alunos. É por isso que, não desfazendo de vocês que estudam aqui,
qualquer um de vocês, estuda até a 6ª série e não sabe um quarto da metade do que sabe a 3ª série do norte. Porque eles vão para aprender, os daqui vão para bagunçar. Sim. Como eram os professores? Os professores, o professor Ednei, se você der aula ainda no NEF, eu vou falar bem de você, ele era legal. Fala da Karina. Mas eram professores muito bacanas. Eu falo que eu tenho professores e amigos hoje. Então os professores foram nota 10. Às vezes é o aluno que é ruim, porque o professor ele tenta dar o máximo dele ali na aula. Mesmo que eu sei que também, hoje eu faço faculdade, tem professores que colam. Então, esses não merecem respeito não, porque eles ensinam pro aluno que ele não deve colar, mas eles colam. Você aprendeu muito no tempo que estudou? Olha, na época que eu estudei, você tinha que aprender. Você só passava adiante se você soubesse. Se você não soubesse, você reprovava. Tem que estudar mais. Então, você tinha que saber como você passava adiante. Você tinha dificuldade em alguma disciplina? Matemática. O senhor mudaria alguma coisa na escola de antigamente? Não mudaria não. Eu acho que até teria que voltar o que era antes, né? Os professores seriam mais respeitados, né? Como que eram os professores? Eram atenciosos. Tenho que reclamar da maioria deles não. Mas eles tinham um método diferente assim de ensinar? Eu não conheço a fundo o método de hoje, mas eu creio que não tinha ninguém que fazia diferente. Eu acredito que era meio que igual, né? A gente fazia discussão para conhecer alguma coisa, tinha aula em vídeo, tinha aula em laboratório. Acho que é a mesma coisa que acontece hoje. E o senhor considerava a escola um ambiente agradável? O senhor gostava de estar lá? Gostava, sim. Se pudesse mudar alguma coisa da escola do tempo que você estudava, o que você mudaria? O que eu mudaria? Eu ia fazer o seguinte, eu mudaria de hoje, eu voltaria os castigos. Tirava o poder do aluno hoje. O aluno hoje manda no professor, antigamente era. Aí deixava o aluno na escola, sabia que ia aprender. Eu não mudaria nada. Por que o senhor escolheu essa profissão? Eu tenho meio que uma influência de família. Já tive pai, avô, mãe, todo mundo trabalhava na área, mas ninguém tinha feito faculdade. Eu resolvi ingressar. E existia algum problema na escola? Assim, de falta de equipamento? Ah, sim. A maioria delas não tinha, né? Tinha a estrutura do laboratório, não tinha os equipamentos para estudar. Tinha o laboratório de informática, não tinha internet. Em escola pública que eu passei, a maioria tinha alguma dificuldade em algum sentido. Por que o senhor estudou essa profissão? Eu estudei, foi por uma casa. Eu trabalhava à noite, tinha a parte da manhã todinha livre, para ocupar o horário, foi o salão, foi então nele que eu escolhi. Agora a última pergunta. É pra ser uma entrevista descontraída, tá? Só esse lado, a gente relaxa. Do jeito que... Ah, tá. Menino lindo. Se você pudesse mudar alguma coisa, o que você mudaria das escolas de antigamente? Mudar da escola de antigamente, pô, hein? Creio que um incentivo de mais cursos, alguma coisa que o jovem pudesse se preparar mesmo para uma profissão. Hoje acho que o pessoal da ITEC pode fazer isso bem, algumas outras escolas, de você preparar o aluno para, além dele já estar preparado na sua fase intelectual e tal, de uma profissão para ele também, seja numa área de mecânica, área de computação, qualquer área assim, mas cursos profissionalizantes embutido com o ensino, né? Isso aí, nós. Gostou? Obrigado. E agora a última pergunta, para não tomar muito seu tempo. Por que parou de estudar?
Já falei pra você. Infelizmente eu me envolvi com uma garota, um colega de escola, e acabou estudando, né? E aí eu saí da escola, nunca mais voltei lá na escola, apanhei, né? Não tá certo. Valeu, muito obrigado. Falou, meu amigo. Só pra não tomar muito tempo do senhor, última pergunta. Você mudaria alguma coisa das escolas de antigamente? Se mudaria? Se você mudaria alguma coisa? Não, acredito que eles mesmos lá já mudaram. Porque hoje em dia o progresso cresceu e eles só tem mais aprender cada vez mais. Muito obrigado, era só isso. É um prazer. Pode. A última pergunta, só pra não tomar muito seu tempo. Se você pudesse mudar alguma coisa, mudaria alguma coisa das escolas de antigamente? Eu acredito que mudar o jeito de envolver os alunos faria diferença. De alguma maneira, não sei te dizer qual, mas tentar empolgar, puxar mais o aluno pro lado da escola, ao invés de afastar. Muito obrigado. Nada. Boa tarde. Boa sorte. Nef, olé, escola de balé. Ah, gostou, né? Raspa o cabelo todo. Foi tanto que nunca antes uma lei foi considerada contrária à Constituição irlandesa. Raspar o cabelo do Stanley. Só isso. Moça vai passar na bolsa?